as recomendações, de uma maneira geral, elas muitas vezes são feitas para orientar o exercício físico para quem tem diabetes, mas é assim, orientar o exercício físico para quem tem diabetes, não orientar o exercício físico profissional que vai prescrever o exercício para quem tem diabetes. Isso é algo que a gente tem que deixar muito claro, porque a orientação, que normalmente constam, né, na maioria das diretrizes, elas estão relacionadas ao profissional da saúde que está encorajando aquele indivíduo a fazer o exercício como parte do tratamento dele, mas não o profissional da saúde que está prescrevendo. E nós somos os profissionais da saúde que prescrevemos o exercício para quem tem diabetes. Então, onde está a diferença disso? Você com diabetes, ou o seu aluno com diabetes, se ele passar no nutricionista, o nutricionista vai falar o que para ele? Você precisa fazer o exercício como parte do seu tratamento. Se ele passar no médico, o médico vai falar para ele também, você também precisa fazer o exercício como parte do tratamento. Só que ninguém vai prescrever o exercício para ele. Quem que vai prescrever? Nós, profissionais de educação física. Então, aonde eu quero chegar com esse discurso? As orientações, muitas vezes assim, você mede a glicemia. Se está em torno de 100 ou abaixo de 100, consome lá carboidrato para fazer o exercício. Só que isso não garante que esse indivíduo, de repente, vai aumentar muito a glicemia dele, fazendo o exercício. Ou mesmo durante o exercício, ele fica preocupado. Eu falo ele, o portador de diabetes. Eu, por exemplo, indo lá fazer exercício sozinho, não conhecendo nada sobre exercício de diabetes. Eu vou fazer exercício, eu sei que se diminuir muito a minha glicemia, eu vou passar mal. E aí o que eu começo a fazer? Começo a suplementar com carboidrato, aleatoriamente. Então, algo que eu acho que é importante a gente considerar é que muitas vezes a recomendação está indo para a pessoa e não para o profissional que está prescrevendo. Ou muitas vezes para o profissional que está orientando. Fala, ó, vai lá, faz caminhada. Só que ninguém fala para ele caminhar a que velocidade? Em que tipo de terreno? É um terreno plano? É um declive? É uma descida? Ou é um aclive? É uma subida? Aonde você vai pôr ele para caminhar? Em que velocidade? Sabe, isso não é falado para ele, porque quem controla essas variáveis de volume e intensidade? Nós, profissionais de educação física. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes esses valores referenciais, né, da glicemia, eles vêm para, claro, trazer segurança para o nosso aluno com diabetes. Agora, quando o aluno está treinando com a gente e nós conhecemos os efeitos do exercício na resposta glicêmica, você começa a não ficar tão dependente das recomendações. Por que eu estou falando isso? Eu já postei, já pus foto, já fiz vídeo aí mostrando para vocês, de vezes, por exemplo, que eu fui fazer musculação. Cheguei lá e estava com 105 de glicemia. Fiz lá 30 minutos de musculação e saí de lá com 106 de glicemia. E aí? Como é que a gente consegue fazer isso? Então, quer dizer, 105 de glicemia fazendo exercício, qual é a recomendação? 15, 20 gramas de carboidrato. 15, 20 gramas de carboidrato vai provavelmente fornecer aí de 40, 50, um aumento de 40 a 50 miligramas por decilitro na concentração de glicose do sangue. Então, quer dizer, eu consegui fazer o exercício, aquele período ali de exercício, na sala de musculação, por 30 minutos, mantendo a glicemia em torno de 100, que é muito parecido com quem não tem diabetes. Agora, se é para eu seguir a recomendação, o que naturalmente ia acontecer? Chego com 105, consumo lá 15, 20 gramas de carboidrato e minha glicemia vai para onde? Vai para 150, 155 de glicemia para fazer o exercício? E depois eu terminar o exercício com 130 e alguma coisa de glicemia, sendo que eu poderia ter mantido em torno de 105. Então é aí que eu quero que vocês entendam a importância do profissional da educação física entender todas essas variáveis com relação a medir a glicemia, e não é só, pessoal, medir glicemia no começo do exercício e no final. Isso é o mínimo que se pode fazer. Porque numa situação dessa, por exemplo, eu, nesse dia, eu medi minha glicemia, eu não lembro se foram 4 ou 6 vezes eu fui medindo, para confirmar, porque eu fui controlando a intensidade que eu estava fazendo o treino com a resposta da glicemia. Isso é fundamental fazer. Você tem que fazer isso. Se for necessário, vai suplementando com pequenas quantidades de carboidrato durante o exercício. 10 gramas, muitas vezes. Não precisa pôr carga de 15, 20 gramas. Vai suplementando durante. Muitas vezes o isotônico ele é bastante
utilizado para isso e funciona muito bem. Ou mesmo esses géis que você pode utilizar e que geralmente um sachêzinho tem em torno de 19 gramas. Você precisa consumir os 19 gramas? Se estiver fazendo hipo, tem que consumir. Porque ele tem lá uma parte com frutose, outra parte é sacarose. Então, uma parte chega mais rápido, outra parte vai chegando um pouquinho mais lento, mas ele é para suplementar com carboidrato. Ou você pode ir consumindo aos poucos durante o treino, de acordo com a resposta da glicemia. Então, dessa maneira, a gente consegue, controlando a intensidade do exercício, o volume do exercício e a quantidade de carboidrato, que não precisa ser tão volumosa, que é uma grande quantidade lá de carboidrato durante o exercício. Muitas vezes isso não vai ser necessário. Só que para isso a gente precisa entender todas essas variáveis que eu acabei comentando antes. Não é só medir a glicemia, ir lá fazer o exercício e medir a glicemia no final. Existe todo um processo durante o período de treino, de acordo com a situação que foi avaliada. Ah, então quer dizer que todo portador de diabetes, na hora que vai fazer exercício, tem que medir a glicemia várias vezes durante o treino? Não, porque cada dia é um dia. Existe a individualidade biológica. E isso tudo tem que ser respeitado quando a gente vai prescrever o exercício. E a hora que você vai prescrever o exercício para o indivíduo, você prescreve o exercício, você tem a sua planificação do exercício, só que a partir do momento que o indivíduo chegou para treinar com diabetes, seu aluno com diabetes, você vai medir a glicemia. Vai observar a glicemia que ele tem agora, a alimentação que ele fez, quanto tem de medicamento ali ativo, né? Medicamento que eu falo é da insulina exógena também. Vai fazer o treino e, depois de avaliar isso, vai determinar quantas vezes você vai medir ainda a glicemia. Vai medir mais do que uma vez? 2, 3, 4 vezes? Ou eu meço agora e meço só no final? Aí vai de acordo com o seu conhecimento. Só que o conhecimento está baseado no quê? Em entender os efeitos medicamentosos, né, dos diferentes medicamentos aí com o exercício físico, essa relação, entender o momento de ação desses medicamentos, entender o valor daquela glicemia, que ele é um valor transversal. A gente mede ali, você sabe o valor, você não sabe se ele está subindo ou está descendo. Existem pessoas com diabetes que fazem exercício, e muitas vezes a pessoa fala, professor, mas é ruim parar o exercício para ficar medindo a glicemia. E aí, normalmente, o que eu falo? Mede a glicemia fazendo o exercício. Na natação é que não dá, aí não tem como realmente, tem que parar. O remo também fica difícil, porque você está com as duas mãos ocupadas, ali não tem como, mas ciclismo, corrida, por exemplo, eu mesmo, na época que eu corria, eu media direto a glicemia. No taekwondo eu media também direto, fazia lá os rounds, né? Tava treinando e de repente tinha um período ali para tomar uma água, para dar uma descansadinha, lá media a glicemia. Não tem problema, você não precisa mudar a rotina do seu treino para isso. Você adapta, mas dá para ser feito e tem que ser feito, porque dessa maneira a gente consegue sim interpretar o que está acontecendo com a glicemia. Só que também, por outro lado, existe algo que a gente, como profissional de educação física, precisa saber na hora de prescrever exercício para quem tem diabetes. No começo, é uma série de adaptações que são necessárias com relação ao exercício, ao volume, à intensidade, o tipo de exercício, com relação ao medicamento, com relação à alimentação. Depois de um período, aquilo já acaba se ajustando, né? Você vai ficando ciente das respostas. E claro, aí é um momento de maior tranquilidade. Aí você mantém o padrão de medir a glicemia, está dentro de um padrão já garantido, você já sabe mais ou menos a resposta que a resposta glicêmica para aquele seu aluno com diabetes, não tem mais que ficar se descabelando com isso. Agora, se chegou com hiperglicemia e fez correção com insulina de curta duração, chegou com hipoglicemia, precisou fazer correção com carboidrato, aí sim você já começou numa situação metabólica não favorável. Então aí faz, se necessário, durante o exercício, fazer mais algumas medições aí da glicemia para poder monitorar isso.